seja Deus, capítulo 10. Glória a Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 51, 52, que diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: quero ver, mestre, eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu a Jesus, e logo seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e depois de ele atravessar Pérea, ele passaria por Jericó, aonde ali era de costume ter muitos mendigos a mendigar. Louvado seja Deus. E já que naquela época os trabalhos exigiam muito esforço físico, as pessoas que eram cometidas com algum tipo de deficiência não tinham outra alternativa senão mendigar. Então por isso havia ali muitos mendigos. A questão é que, aleluia, em meio a tantos mendigando, um veio a se destacar, o cego Bartimeu. Eu posso imaginar ele ouvindo o alvoroço, o barulho da multidão que acompanhava Jesus, e ele então pergunta para alguém: o que está acontecendo? Por que este barulho? Por que este alvoroço? Quem sabe alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso imaginar que enquanto todos os outros estavam vendo ali uma oportunidade de ganhar muitas esmolas, porque havia muitas pessoas, o cego Bartimeu, apesar de ser cego, aleluia, fisicamente, ele tinha visão espiritual, porque ele contempla ali uma oportunidade de cura, uma oportunidade, aleluia, de alcançar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quem sabe, quando o cego Bartimeu ouve falar de Jesus de Nazaré, imediatamente nasce em seu coração uma fé grande. Ele diz: é agora que eu vou ser curado da minha cegueira, é agora que eu vou alcançar o meu milagre. E sabe o que é interessante, igreja? É que, segundo os historiadores, o cego Bartimeu não tinha sequer globos oculares nos seus olhos, mas a fé dele foi tão grande que ele não se importou se ele tinha ou não globos oculares. Ele sabia que Jesus era o Deus de milagre. Mas a Bíblia diz que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ali o povo começa a mandar ele se calar. Quem sabe disseram: cala a boca, cego, o mestre não vai te ouvir. Cala a boca, o mestre não vai perder o tempo dele com um simples mendigo. Para de gritar. Mas o cego Bartimeu não deu o abraço, ouvindo a voz da multidão, ele continuou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava vendo Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, o enviado do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus ouviu seu clamor e mandou lhe chamar. Agora os mesmos que, aleluia, havia falado para ele se calar, é os mesmos que levam ele até Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que o cego Bartimeu, ele carregava uma capa sobre si, a qual ele, aleluia, identificava a sua cegueira. Mas naquele momento ele lança a sua capa de si e vai até Jesus. Sabe o que é que o cego Bartimeu está dizendo com este ato? Eu estou indo de contra o meu milagre, eu estou indo de contra a minha cura, e eu não vou precisar mais dessa capa, eu não vou mais precisar identificar cegueira, porque eu vou voltar enxergando. Ei, sabe o que Deus
de que Ele é Deus para fazer um milagre em sua vida, seja Ele qual for, seja em qual área for. O mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu estar aqui neste lugar. O mesmo Jesus que operou milagre na vida do cego Bartimeu, Ele está aqui para operar milagre na minha e na tua vida. Então somente clame a Ele com fé. Aleluia. Jesus diz para ele, aleluia, e falando disso, que queres que te faça? Jesus está te perguntando esta tarde, o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando, agora responda com fé, que Ele está te perguntando, o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu lhe respondeu, mestre, que eu tenha vista. Então não faça, aleluia, uma lista de supermercado, aleluia, falando, Deus, eu quero isso e isso, porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao meu e ao teu alcance. Ele te diz, levanta-te, se esforça, e eu te ajudarei. Mas aquilo que é impossível para ti, aquilo que o homem diz, não tem jeito, não tem saída, é nesta hora que Jesus entra, é na hora do impossível, é na hora que o homem diz, não tem saída. Aí Jesus, Ele entra e diz, eu sou a saída. Louvado seja Deus. Mas aprenda com o cego Bartimeu, ao receber o milagre, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Tem muita gente que depois de receber o milagre, abandona a cruz, abandona Cristo. Então depois de alcançar o teu milagre, aleluia, siga Cristo pelo caminho, obedeça e continue cada vez mais firme e dê um testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Minha igreja, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.